Gente, tudo bem? Eu sou a Natália. Eu quero relatar um pouquinho para vocês aqui de como está sendo a minha experiência com a ressonância harmônica. Eu já estou indo para o sexto mês que eu estou fazendo ali a ressonância, eu estou na segunda onda. E eu queria falar para vocês um pouco de como está sendo o meu processo, de como que eu estou conseguindo ali passar por todos os percalços, digamos assim. Bom, começo de tudo, eu já estudava o professor Hélio Couto já há alguns anos, e nesse período de expansão de consciência, muita coisa na minha vida já estava mudando, eu já estava conseguindo ali criar algumas coisas na minha realidade, mas nada assim muito, né, muito simples, assim, nada muito, aliás, nada muito elaborado, né, eram coisas bem simples. E aí eu comecei a ter a necessidade, ter o desejo de dar mais passos, né? De poder alcançar novos voos, né? Como eu descobri que eu criava a minha realidade, eu gostaria de começar ali a ter ali a prosperidade, a abundância, sair do meu emprego, que era um ambiente ali bem tóxico para mim. Então, assim, começar realmente a criar a minha realidade de verdade, né? Porque querendo ou não, eu estava ali em uma zona de conforto que não estava mais legal para mim. E aí eu fui para assistir o Caminho das Palestras, fui fazendo ali as coisas que o professor ensina e pedi a primeira onda. Assim, como eu tive já muito problema de relacionamento, a primeira onda já foi assim um baque para mim nessa parte. Porque eu tive algumas catarses na parte de relacionamento. Então, eu chorei bastante, eu tive algumas desavenças com algumas pessoas. E aí eu deixei o processo correr. E no final da primeira onda eu conheci uma pessoa muito bacana que a gente tá se relacionando aí e dando certo as coisas entre a gente. Tá dando tudo certo. Então eu já vi que foi um aspecto super positivo ali da ressonância. Já na segunda onda, foi quando o negócio começou a dar, tipo, dar as catarses pesadas, né? E eu acabo, assim, de sair de um momento bem complicado pra mim, porque eu simplesmente não estava me reconhecendo mais. Na segunda onda, eu tava até achando que eu tava com depressão, porque sabe quando você vai se olhar no espelho e você não consegue se reconhecer? Eu olhava assim e falava, gente, eu não sou essa pessoa. Quem é essa pessoa? Eu não sou ela. Eu olhava minhas fotos e falava, gente, o que tá acontecendo? E eu não sabia o que estava acontecendo. Até que em um momento de iluminação, né, de perguntar pra minha centelha, de entender o que estava acontecendo, eu tive a resposta. Basicamente é como se a onda, né, ela tá entrando e tá batendo no teu padrão, né, no teu conjunto de crenças atual, digamos assim. E essa onda, ela vai reprogramar tudo, ela vai modificar todas as suas crenças. Então, como as nossas crenças é o que nós somos, como eu tô colocando novas informações, realmente é como se eu não fosse mais a mesma pessoa. Não sei se vocês estão conseguindo entender. E esse momento de catarse, de liberação, foi muito desafiador. Assim, foram uns 15 dias que eu não, assim, não conseguia me enxergar mais. Era como se não fosse mais eu, assim. Era como se... Eu até estava estudando sobre alquimia mental, né? E fala sobre isso, é como se eu estivesse morrendo para uma outra pessoa ressurgir, sabe? E aí eu tô fazendo um processo bem legal que eu posso explicar depois em outro vídeo, que aí fica falando pra minha mente, olha, eu gosto disso. Porque como eu não sou mais a mesma pessoa, é como se não fosse mais a mesma, eu estivesse tendo que definir realmente o que eu gosto nessa nova versão. Então eu tô olhando assim pro espelho, olha, eu gosto disso, eu gosto de fazer aquilo. E tem coisas que eu já nem gosto mais. Por exemplo, eu gostava muito de sair, de estar toda hora na rua. Já hoje em dia eu já não gosto mais. Realmente tem alguns aspectos assim que eu tô mudando bastante. Por exemplo, eu não conseguia ficar sozinha. Agora eu consigo. Se eu tiver que ficar um mês sozinha, eu fico tranquilamente. Mas esse processo da segunda onda foi muito desafiador. Eu estava até relendo os livros do professor e ele fala que realmente a segunda onda, os 6 primeiros meses, são mais desafiador nesse processo, ainda mais porque você vai ver realmente do lado de fora todo o seu conjunto de crenças antigo. E isso aconteceu muito comigo, porque eu passei por muita dificuldade financeira na segunda onda. E, assim, eu tô me reerguendo agora, né, com tudo isso, mas eu entendo que é o meu processo, que é o processo que eu preciso passar pra poder limpar. Eu não sei se eu tava segurando o ego, eu não sei, porque sempre que eu faço, que eu ligo a onda, né, eu sempre falo, olha, ego, eu quero receber isso, eu quero mudar, eu quero me unir ao todo. Então eu não sei se era em algum grau uma resistência. Eu também senti muita dor nas costas, assim. Foram duas, assim, na verdade foram 2 meses com uma dor nas costas, eu não estava associando a ressonância. Então eu tava ali com, acho que, nossa, parecia que tinha uma faca nas minhas costas, assim, foi bem complicado. E foi bem desafiador pra mim, porque eu não tava, né, entendendo nada do que tava acontecendo, até que eu achei um vídeo no YouTube de uma moça falando que quando a gente guarda, né, algumas mágoas, no meu caso, o processo foi de perdão, eu me perdoar, não sei porquê, mas eu tinha problema com perdão,
mas me perdoar, não outras pessoas. Então, quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono, eu comecei a me perdoar, a dor passou. Tipo, hoje eu já não tô mais com nenhuma dor. Já tem uns 3 dias já que eu tô sem dor nenhuma. E eu também me encontro num processo muito de paz. Eu vim buscando muito nesses dias que eu tive a catarse, né? Foi bem pesado, pedia só paz. Eu falei, olha, me dá paz pra poder passar por isso, me dá paz, eu só quero ter paz, eu não me dá mais nada. Eu até brinquei assim, não preciso de mais nada, só preciso de paz. Porque foi um momento assim que eu me vi muito com as minhas sombras, né? O professor até tem uma aula das sombras que ele fala quando a gente vai reprimindo, e eu sempre reprimi muita coisa, quando a gente vai reprimindo muita coisa, isso vem pra fora e você não consegue lidar muito bem. Eu não tava conseguindo lidar com as minhas sombras, então eu tava num processo mais de pedir paz pra conseguir sair dessa situação, porque eu tava achando realmente que eu tava com depressão. Eu falei, gente, não é possível que eu tô fazendo isso pra me sentir bem e eu tô com depressão. E aí agora eu entendi, né, o que tá acontecendo. Eu realmente, assim, eu estou finalizando a segunda onda, eu vou pedir a terceira, eu não vou desistir da ressonância, porque, assim, o que eu penso, tá? Se eu estou passando por tudo isso, significa que está mudando, que a ressonância está fazendo efeito, né? Então significa que eu vou conseguir me sentir bem, que eu vou conseguir sair dessa situação. Então eu não vou desistir da ressonância, mas assim foi muito desafiadora. Então assim, uma coisa até que eu também tive de iluminação da minha centelha é que se você está sendo chamado para fazer a ressonância, porque não é para todo mundo, é porque você é muito forte, é porque você consegue, é porque em algum grau a tua centelha sabe que você dá conta. Então, se você está passando por alguma catarse, se você está passando por alguma situação, não desiste da ressonância, sabe? Eu, em nenhum momento, assim, que estava acontecendo as coisas, passou pela minha cabeça desistir. Claro, a gente fica muito mal, porque o nosso emocional fica muito instável. Eu não sei nem explicar, assim, direito como que a gente fica, porque é uma questão muito interna, né? E você vê que você tá mudando toda hora, porque muitas coisas deixam de fazer sentido, você vai vendo que até às vezes o seu desejo não faz mais sentido, assim, no sentido de, cara, não é isso. Você tem que buscar se sentir bem, não é aquele desejo que vai fazer você se sentir bem. Então, hoje, o meu maior objetivo é pedir para minha centelha paz, tranquilidade, serenidade, confiança, que eu possa confiar no processo. Claro, eu ainda faço as minhas visualizações no sentido para poder me sentir bem, mas eu não estou fazendo mais com aquela coisa de, não, eu tenho que ter isso, que eu tinha muito isso. Não, não, eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer isso dar certo. Hoje em dia tá mais no sentido de que, cara, como que eu posso me sentir bem? Como que eu posso ter paz? Como que eu posso ter tranquilidade? Porque eu era muito ansiosa, né? Até o meu jeito de falar, eu até falo um pouquinho, mas era muito pior antes. Eu era muito ansiosa, muito nervosa. Eu não tinha paciência com as pessoas. E agora, assim, eu vejo que eu tô mais tranquila, assim, sabe? Eu tô mais serena, eu tô entendendo mais as coisas, eu não tô mais impondo a minha opinião. Então, assim, são pequenas coisas que eu estou vendo no meu comportamento que tá mudando muito do lado de fora, sabe? Então, eu não sei qual que é o teu processo, se você tá passando por alguma coisa, mas não desiste. Eu vou fazer outros vídeos detalhando um pouco mais da ressonância. Eu ainda não tive os meus desejos da ressonância, assim, eu pedi coisas bem grandes, assim, porque eu já estava me movimentando para isso. Mas eu tive na primeira onda, né, o meu relacionamento. Eu nem pedi relacionamento, eu pedi para limpar as minhas crenças de relacionamento para que eu tenha um arquétipo de facilidade com o relacionamento. E quando eu me abri de verdade para conhecer alguém, eu conheci uma pessoa maravilhosa que preenchia todos os meus requisitos. É claro, a gente tem os nossos desafios, né? Porque todo relacionamento reflete os nossos desafios, mas nada assim que impactasse, assim, sabe, a gente, apesar das dificuldades, apesar de tudo, a gente tá sempre junto, não tem aquelas briguinhas, aqueles conflitos idiotas, sabe, é um relacionamento bem maduro, algo que eu nunca tive, eu sempre tive relacionamento abusivo, então, agora, assim, nunca tive, assim, com ele, pelo menos, nada chato, sabe, é bem maduro, sabe, a relação. Então, eu já vejo como um resultado que eu obtive nesse processo. E agora é continuar o processo, né, de limpeza. Eu não vou mais fazer pedidos. Eu vi que também nem pode, mas eu já não estava mais com vontade de fazer pedido. Eu vou pedir apenas o reforço das ondas anteriores e consciências. Eu quero pedir consciências do Russell, né, do marketing digital. Vou pedir consciências do Joe Dispenza. Eu vou pedir consciências de mais algumas pessoas que eu gosto e também a informação de buscar o reino dos céus, porque realmente eu entendi nessa segunda onda que quando a gente tem uma base muito sólida espiritual, a gente consegue ficar bem. E isso, assim, se deve às minhas origens, né, que eu tenho origem cristã, e
eu percebi realmente, assim, que você depender do todo, que você buscar ali se unir, buscar conhecimento, buscar ali informação, as coisas vão acontecer e a gente vai se sentir bem, mesmo que a gente não tenha do lado de fora. Então, não é sobre o desejo, não é sobre o que você tá buscando do lado de fora. É sobre você se sentir bem, é sobre você estar bem com o todo. Hoje eu consigo admirar a natureza, hoje eu consigo parar, olhar. Antes eu ficava que nem uma louca querendo fugir do tempo presente. Então, eu vejo pequenas mudanças no meu comportamento que se deve à ressonância, porque eu não era assim, eu era muito ansiosa, nervosa. Eu ficava fazendo afirmação às vezes o dia inteiro para poder fugir do que estava acontecendo na minha vida. E agora eu não faço mais, assim, eu pego só uma parte da manhã, assim, que eu falo de facilidade, para eu ter mais facilidade, porque eu tinha muita crença de esforço nessa segunda onda eu percebi como eu tinha, né, crença de esforço, de achar que tudo é difícil, que tudo tem que ser com dificuldade, que nada é fácil. Então eu tô mudando muito essa parte da facilidade, porque tem pessoas que fazem de um jeito fácil, então eu também posso. Então é uma crença que eu tenho que é difícil. Então eu tô buscando muito isso, sabe, para as coisas serem mais fáceis, tranquilas, que se é para eu passar, sei lá, qualquer situação, que eu passe com tranquilidade, que eu resolva com facilidade. E é isso, assim, eu quis fazer esse vídeo já tem um tempo já, para falar um pouquinho do meu processo, porque a ressonância, assim, o professor Hélio Couto tem mudado a minha vida, ter conhecido ele, assim, entendido muita coisa que aconteceu na minha vida, foi um divisor de águas, e eu sei que essa limpeza é pro bem, então eu olhei, assim, pro espelho um dia e falei, olha, pode limpar, limpa tudo, e depois que eu fiz isso, parece que eu me senti melhor, sabe? Eu não sei se você tá passando por alguma resistência, se eu puder te deixar uma orientação, olha no espelho, né, e fala, olha, pode limpar, limpa. Se tiver que limpar aí, pode limpar. Eu abro mão do controle. Eu era muito controladora, né? Eu abro mão do controle, pode limpar. Eu não quero mais resistir. E eu achava que não tava resistindo, né? Mas a gente tá resistindo em algum grau. O ego tá ali, não querendo fazer as coisas acontecer. Então, eu tô muito nesse processo, assim, é pra limpar? Pode limpar, tô tranquila, tô fazendo o que eu posso. Eu pedi muito na segunda onda o desapego, porque eu era muito apegada, sabe? Eu era muito apegada às minhas coisas, às minhas situações, às pessoas, então eu pedi muito esse desapego e eu estou sentindo esse desapego agora. Desde o início de abril, assim, eu tô sentindo que, assim, olha, eu tô fazendo o que eu posso, eu tô fazendo, assim, o máximo que eu consigo. Então, assim, se for pra ser meu, se eu estiver fazendo o processo certo, vai acontecer. Eu tô muito assim, sabe? Eu não sei se isso já é resultado do taoísmo, né, que eu pedi pra poder desapegar, mas eu tô muito assim em paz, sabe? Que era uma coisa que eu tava pedindo há semanas. Eu falei assim, olha, só me dá paz, me dá tranquilidade, serenidade pra poder passar por tudo isso. E eu vou fazer outros vídeos pra poder falar sobre a catarse. E eu já fazia, né, um acompanhamento com algumas pessoas de reprogramação mental, de estratégias mesmo para pessoas lidarem com esses momentos. Eu nem sabia que era catarse, esses momentos que a gente passava. Eu fui aprender realmente com a ressonância. Então, eu vou postar mais vídeos falando sobre isso, sobre como você pode identificar, porque eu vi que nessa fase que a gente tá, todo mundo passa, né? E a gente acha que é só por causa da ressonância, mas não. Tudo na nossa vida vai, né, que a gente tá mudando, vai passar por esses momentos de catarse, sejam leves ou pesadas, né? Depende aí do que você coloca como desafio. Então eu senti muita necessidade de ter vídeos falando sobre como lidar com esses momentos, sobre o que a gente pode fazer. Então eu vou criar mais conteúdo sobre isso. E se eu puder te ajudar de alguma forma, pode deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer poder te ajudar, te orientar aí de alguma forma, tá? Eu vou fazer mais vídeos aqui falando sobre a catarse, porque eu vi que no meu processo eu senti falta de ter, sabe? E é isso. Espero que vocês tenham conseguido aí, talvez, tirar alguma dúvida sobre como é esse processo. E se você tá aí, né, com dúvida do que fazer, olha, eu só te falo, assim, não busque coisas materiais, sabe? Eu não sei se você já pediu tua ressonância, mas busque realmente você se sentir bem. Porque quando a gente se sente bem, é como se a gente atraísse tudo aquilo que a gente quer. Que a gente não precisa pedir nada, porque a gente já vai estar bem, a gente já vai estar no estado de paz. E aí, tudo que estiver em harmonia com esse estado, você vai ter. Então, assim, peça muito conhecimento, sabe? Busque o reino dos céus, né? O que o professor Hélio fala. Eu me arrependi um pouco de ter pedido coisas materiais na segunda onda, porque na segunda onda eu percebi que eu não precisava. Porque o que eu quero, na verdade, é me sentir bem. Não é que eu quero todas as grandiosidades. Claro que a gente quer em algum grau, né? Mas no fundo, o que a gente quer é se sentir bem. Então, se você, né, for pedir, acompanhe bastante lá, porque ele já dá muitas orientações de como você pode acelerar o seu processo com os seus pedidos.
que é o que eu vou fazer na minha terceira onda. Eu vou pedir o Buscar o Reino dos Céus. E aí, se você tiver interesse em saber mais sobre os meus pedidos, pode deixar aqui também nos comentários que eu vou conseguir falar pra você, tá bom? Um beijo!